Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Marcos, capítulo 2. Mas antes de começarmos o nosso devocional, curte aí o nosso vídeo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo para alguns amigos, alguns familiares e nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, não puderam levá-lo até perto de Jesus. Interessante essa passagem, ela já começa nos ensinando um fato importante. Primeiro, Jesus tinha uma casa e ele estava em casa, em Cafarnaum, onde Jesus morava. Segundo, um homem paralítico que estava precisando de ajuda. E esse homem estava sendo carregado por mais 4 homens, por mais 4 amigos. Me lembra da história daquele homem também que estava lá no tanque de Betesda. Esse não tinha ninguém para colocar nas águas. Esse, pelo contrário, tinha pessoas que estavam levando para Jesus. Então, o que você fala, como você vive, como você analisa as coisas, como você constrói as suas amizades, faz com que as pessoas se aproximem de você e faz com que pessoas estejam longe de você. No caso do paralítico de Betesda, ele não tinha ninguém para levá-lo ao tanque. Este homem tinha 4 amigos. Então é importante nós cultivarmos amigos que nos levam para Jesus. Você tem amigos que te levam para Jesus? Porque nessa caminhada da fé, às vezes nós desanimamos, esmorecemos. Por mais que Jesus ensina a nós não desanimarmos, às vezes as circunstâncias da vida, ela nos desanima. É aí então que os amigos da fé entram em ação para nos levar e muitas vezes nos carregar até Jesus. Eu me lembro de quando eu era adolescente, eu estava vivendo tão desanimado por muitas situações que nós estávamos vivendo, necessidade que nós estávamos passando, dificuldades. Enfim, aquilo acabou me desanimando. Mas eu tinha um amigo que toda vez ficava me chamando. Olha, eu vou aí, hein? Eu vou te levar, vamos lá. E de tanto ele insistir, eu acabei aceitando o convite dele e fui para a igreja. E ali a palavra de Deus me fortaleceu e eu não saí mais da presença do Senhor. Então, nós precisamos de amigos que nos levem para Jesus, que nos aproximam de Jesus, e não de amigos que nos afastam da presença de Jesus. Porque também existem aquele grupo de amigos, entre aspas, que nos afastam da presença de Jesus. Esses amigos nós não podemos cultivar por perto. São os necessários, mas não são os íntimos. Então, os que nos levam para Jesus é aqueles que nós temos que manter por perto. Segunda coisa que eu aprendo aqui, olha só. Colocaram ele, versículo 4, mas por causa de toda aquela gente não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico:
Meu filho, seus pecados estão perdoados. É a primeira vez na Bíblia que Jesus vai curar uma pessoa pela fé de outro. Embora existiu o centurião depois, mas aqui é a primeira vez que Jesus está curando alguém pela fé dos amigos, porque todas as vezes Jesus está falando, a sua fé te salvou. Mas Jesus está olhando para a fé dos amigos e cura aquele homem através da vida espiritual, curando primeiramente os pecados, porque aquele homem talvez estava vivendo uma enfermidade física por causa dos pecados que ele vivia, dos pecados que ele tinha. E é importante você entender que pecado não é cometer um erro, porque cometer erro todo mundo comete. Então, se a nossa vida espiritual for baseada pelos erros que nós cometemos, nós jamais chegaríamos perto ou conseguiríamos almejar a salvação. Então, pecado não é um erro que cometemos. Pecado é viver no erro, é não sair do erro. Isso é um pecado. E talvez esse homem, ele viveu no pecado durante algum tempo, tanto que Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. E mais para frente, Jesus libera uma cura para ele, dizendo, pega o teu leito, vai embora, você está curado. E ele foi curado imediatamente. Então, essa passagem bíblica, ela me dá muitas lições, uma grande didática para a minha fé. Primeiro, que Jesus, ele tinha uma casa, ele tinha um lugar que pertencia a ele, onde ele repousava. Segundo, nós precisamos ter pessoas que nos levam para Jesus, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, atraem as pessoas perto de nós. Diferente do paralítico do tanque de Betesda, que não tinha ninguém para colocá-lo na água. Esse homem tinha amigos que levaram para Jesus. Então, às vezes, nós, ao invés de cultivarmos amigos, nós estamos afastando os amigos de nós. Pelas nossas palavras, pelo mal que causamos. Às vezes nós somos pessoas tão ruins que estamos toda hora futricando, arrumando problema, falando mal da vida alheia, dos outros. Isso gera uma carga tão negativa na vida das pessoas que as pessoas se afastam. É tão ruim você estar do lado de uma pessoa que só fala mal dos outros, só pensa ruim, só olha para o lado negativo, só pensa em julgar, é o dono da verdade, é o dono da razão. Isso traz um peso tão grande para nós que deixa a gente para baixo, oprimido. Aquela carga negativa é transferida para nós. Mas as nossas palavras também cultivam amigos. É quando temos as palavras certas, é quando somos companheiros, é quando fazemos as coisas certas, é quando agimos com companheirismo. Então, nós cultivamos amigos, e amigos importantes, que são aqueles que têm fé e nos levam até Jesus, que foi o caso desse homem, amigos que o levaram para Jesus e que tinham fé, porque Jesus olhou para a fé deles e curou o amigo que estava ali. Na João Ferreira de Almeida diz que aquele homem jazia no leito. Quando a Bíblia diz que ele jazia quer dizer que praticamente estava morto. Ou seja, um tetraplégico talvez, jazia é porque era como se vivesse uma vida de um morto, de um jazigo, num jazigo, enfim. Ele estava ali numa situação deplorável, mas os amigos o levaram até Jesus. Olha a importância de nós mantermos amigos de fé, amigos bons, pessoas boas, que vão nos guiar em caminhos de justiça, em caminhos de paz. Amém? Que o Senhor abençoe esta palavra no teu coração. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento e eu quero apresentar a vida dessa pessoa que faz esse devocional comigo. Motiva a fé dela, ajuda ela a ter palavras boas para que ela possa cultivar e encontrar pessoas para serem amigos de fé,
pessoas que levam até Jesus, que levam até o Senhor, pessoas que nos conduzem até o seu caminho, pessoas que nos ajudam nesta caminhada da fé, que às vezes é muito difícil, é muito árdua. Então, ajude a gente a cultivar amigos que valorizam a nossa salvação. Meu Deus, eu lhe peço, abençoe o dia dessa pessoa, dê saúde, dê direção, seja luz, seja lâmpada que alumia os pés dela, impedindo que ela erre e que ela enxergue o caminho da verdade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.